Fala turma, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você sobre o catálogo de grosas, a variação de grosas que a Mustard oferece. E eu de verdade não sei por que tem tanta grosa, mas vamos conversar com o cara que entende disso, que é o Barba, o Martim, conhecido nacionalmente como o cara que mais manja das ferramentas e produtos do Grupo Mustard. Checa aí. Olá galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Então tá joia, mais um na ponta para tirar um pouco mais de dúvida e colocar um pouco mais de conhecimento para vocês a respeito dos produtos Mustard, tá joia? E hoje, em específico, nós vamos falar um pouquinho sobre a linha de grosas Mustard. Essa hoje é a linha de grosas Mustards comercializadas no Brasil. Tô falando no Brasil por quê? Porque pode ser que algum ferrador ou alguém de vocês possa ir para fora e buscar conhecimento de outras grosas também do Grupo Mustard, tá bom? Então, específicos no Brasil hoje, comercializamos esta linha. E para falar um pouquinho, vamos começar falando sobre a Red Tang. A Red Tang é essa grosa que vem com um cabo vermelho, tá? Toda a linha da Mustard sinaliza no cabo uma cor para que se diferencie das demais, tá joia? A grosa Red Tang, ela vem no seu tamanho de 14 polegadas e tem todo um diferencial para o casco seco, tá? É um produto indicado para aquele casco de ambiente seco. A grosa Red Tang, ela tem todo um diferencial na sua colmeia, na forma do posicionamento, e ela tem uma linha a mais, tá, de colmeias. Isso facilita na hora de fazer o plano do casco, o retirar do excesso que ainda ficou depois da turquês de casco. Tá joia? Toda grosa da Mustard tem essa linha na lateral, percebem? Esta linha faz o diferencial para fazer o acabamento dos cravos. A parte posterior da grosa, ou traseira, ou como queiram, né, é o lado do acabamento. Toda grosa da linha Mustard tem essa linha de acabamento. É para que você possa fazer a finalização do seu trabalho. A Red Tang tem uma linha muito boa, um acabamento de qualidade. Essa é a grosa Red Tang. Grosas Black Masters. A grosa Black Master é uma grosa totalmente diferenciada das demais. Por quê? Porque ela tem um banho de um produto para evitar oxidação. Evitando a oxidação, ela mantém muito mais tempo afiado o seu produto. Então também é uma grosa que pode ser usado tanto no casco seco quanto no casco úmido por causa deste banho anti-oxidação. Ela também vem com a medida de 14 polegadas. O seu espaçamento de colmeia é muito parecido com o da Red Tang. O grande diferencial é o banho de um produto anti-oxidação. Ela também traz o canto de acabamento, todo o canto de acabamento, e ela traz na parte posterior a linha de acabamento no casco. Falando das grosas, em todas elas vocês vão observar essas duas linhas diferenciadas, tanto na parte da frente quanto na parte traseira da grosa. Isso é para mostrar o sentido da grosa, o sentido que deve se trabalhar para fazer o acabamento. Percebe? Quando eu passo o dedo de baixo para cima, eu consigo com que essa fiação faça a sua função, que é de acabamento. Quando eu passo o dedo de baixo de cima para baixo, não tem corte, não tem acabamento. Então você percebe? Se ele faz para baixo, não tem corte. Se ele faz para cima, que é o movimento que ele vai fazer nesse sentido, aqui já começa o acabamento. Mesma coisa acontece nessa ponta. Quando ele passa nesse sentido, não tem acabamento. Quando ele passa nesse sentido, já tem acabamento. Então ele sabe o começo e o fim, da onde terminar o seu acabamento na grosa. É uma linha mais nobre, é uma linha que traz um pouco mais de afiação, traz um melhor acabamento, um diferencial no seu posicionamento das colmeias de acabamento e outro por causa do banho do produto de antioxidação. Tá joia? Então vamos lá, falando da grosa Black Master.
E a Mustad, pensando no tamanho do ferrador e no tamanho do casco, o que ela fez? Uma grosa Big Hoof. Pensando no ferrador, porque é uma grosa que ela parte de 17 polegadas, diferentes das demais. Ela tem 17 polegadas, ela é um pouco maior. Então aumenta a abraçada do ferrador ao pegar uma grosa dessa. Tem alguns profissionais que, mesmo ainda sendo menores, gostam da Big Hoof por trabalhar mais à vontade. Eu tenho uma de 17 e percebem a de 14. Então eu tenho mais espaço para trabalhar, eu tenho mais amplitude para estar trabalhando em cima desse casco. Vocês vão perceber que ela não se diferencia muito da Red Tang. Ela tem uma colmeia a menos do que a Red Tang, mas o tamanho é o grande diferencial. É mais indicada, tá, para o casco seco, tá bom? Então lembrando, tem melhor indicação para o casco seco. Mas eu não posso usar então ela no casco úmido? É de adaptação. A indicação é, mas você pode trabalhar. O que faz, quando eu falo para você trabalhar no casco seco ou no casco úmido, é a manutenção que você deve dar após o terminar do seu trabalho. Se você trabalha com uma Red Tang ou com uma Big Hoof no casco úmido, você tem que lembrar que você deve secar bem esse material e passar um anticorrosivo logo depois que acabar, para que ela possa continuar mantendo o seu fio. E frisando a importância da linha do acabamento, que é aquela que a gente faz o acabamento para os cravos, e lembrando as duas pontas que limitam ou que trazem ao conhecimento do ferrador quando está utilizando para fazer a finalização e o seu acabamento. A Big Hoof não é indicada só para ferrador grande, não, é para aquele ferrador que tem uma pegada, um conhecimento de deslizamento maior sobre o casco. Essa é a Big Hoof. Partindo agora para a linha Premium e Super Premium, se for classificar desta forma, vamos falar das Excel. Então, Excel original seria uma Premium e a grosa Excel Legend seria uma Super Premium. Essas são as grosas de eleição para o profissional que já tem um conhecimento mais elaborado, ou já tem uma estrutura maior de trabalho dentro do ferrajamento. Então, falando na ordem, Excel original, essa seria uma Premium, uma ferramenta que traz no seu diferencial duas linhas a mais, ela é mais larga do que as outras, tá? Ela ganha mais colmeia. A forma da sua colmeia, ela vem mais côncava e mais levantada, isso também tira mais material, retira mais conteúdo, então por isso que indico para uma linha de profissionais que trabalham, que já tem conhecimento de casco. Por quê? Porque ela acaba tirando mais material, tá? Ela ganha em cima do casco, ela ganha em expansão e ganha em velocidade, tá joia? Lembrando, no lado posterior ou no lado de trás da grosa, na grosa Excel original, a gente percebe que a gente continua com um fino acabamento, mas ainda com aquelas colmeias curtas, como as demais. Só que você percebe que ela ganha um tamanho menor entre elas e o espaço entre as colmeias são menores? Justamente para fazer um acabamento mais perfeito, mais preciso, deixando no casco menos ranhuras, menos defeito, trazendo um pouco mais de técnica e desenvolvimento do profissional que está administrando, trabalhando junto com ela. Então aqui a gente tem uma colmeia mais curta e um espaçamento entre elas menores, favorecendo com que esse material faça um acabamento preciso, limpo, sem deixar marcação, tá? Lembrando do canto que tem para acabamento. Trazendo já na sequência e continuamos falando. Grosa Excel Legend, essa é a nossa grosa de maior venda hoje no país. Uma observação, percebe-se que na grosa Excel original a gente tem uma grosa que ela é linear, ela tem uma colmeia mais côncava, uma do lado da outra. Na Excel Legend, a gente já ganha uma disposição da colmeia diferenciado.
E isso vai fazer o diferencial no seu casqueamento. Então tem que se observar, porque essas são as características que diferem uma da outra. Então aqui a gente tem uma linha linear, uma do lado da outra, uma colmeia com uma certa agressividade, mas quando você vem para a legende, a gente ganha colmeias em posições diferentes, percebe? Uma linha começa onde a outra termina, então é em zigue-zague, ela ainda é um pouco mais levantada, essas colmeias, onde ajuda a retirar o material. É importante. Grave, esses diferenciais vão fazer com que você, profissional, adquira uma ou a outra. E aí você vai ver realmente o diferencial no acabamento do seu casco. Olha que interessante. Lembra lá na Excel original que a gente tinha as colmeias de acabamento ainda em formas de colmeia? Olha que interessante. Percebem a diferença? A Gross Excel Legend, ela vem com o acabamento na colmeia horizontal. Isso aqui, quando a gente passa no acabamento do casco, a gente não deixa nenhuma ranhura, tá certo? Então são esses diferenciais que vão fazer, que vão trazer a sua escolha de qual utilizar. Indicação, todas as duas trabalham muito bem, no casco seco quanto no casco úmido. O que difere é na finalização. Você sempre tem que lembrar. Trabalhou em casco úmido? Faça manutenção, limpa a sua ferramenta, seque ela e passe um anticorrosivo. Você vai ter um fio por mais tempo, por mais cuidado com o fio da sua grosa. Perfeito? Essas são as grosas comercializadas aqui no Brasil. A linha Mustad, Grosas Mustad. Essas são as grosas para o casco do seu cavalo. Tá joia?